Olá, olá, muito bom dia! Muito obrigada por estarem aqui conosco nessa manhã tão especial, neste sábado super especial. Bom, primeiro eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar novamente aqui com vocês. Quero dar as boas-vindas para esse nosso meetup de logosofia. E o tema agora é a influência dos pensamentos na nossa vida. Bom, hoje a gente vai conversar sobre um pouquinho em relação a isso, como que os pensamentos influenciam diretamente na forma como a gente conduz a vida, quer a gente tenha consciência disso ou não é mesmo? E para começar a aquecer, esse aquecimento mental que ele é tão importante, quero começar com uma pergunta. Tá preparado? Bom, é você que controla os seus pensamentos ou na maioria das vezes são eles que te controlam? E aí, para a gente começar, então, a falar um pouquinho sobre esse tema, a intercambiar, né, a conversar sobre o tema dos pensamentos, quero apresentar o nosso time que está aqui hoje. A gente vai ter a participação de 4 pensadores da ciência logosófica. Então, teremos o Alex Caldas, ele é professor. Teremos também a Roberta Simões, que é publicitária. O Cláudio, que está aqui com a gente também, ele é consultor de empresas. E eu sou a Júlia Caiado, sou empreendedora e sou também pesquisadora da ciência logosófica. E serei hoje a nossa mediadora aqui desse bate-papo. O que é logosofia? Talvez seja a primeira oportunidade que vocês estão tendo contato com esse nome, com esse conceito, né? Então eu vou falar um pouquinho, bem rápidas palavras, para quem está chegando aqui agora com a gente, combinado? Bom, logosofia é uma ciência. Isso, para mim, é o grande ponto, assim, né? É uma ciência que foi criada em 1930 por um pensador humanista lá em Córdoba, na Argentina. Ele era chamado Carlos Bernardo González Pecotti. É uma ciência que foi criada com o objetivo de ensinar as pessoas a conhecerem a si mesmo. Simples assim, né? Não necessariamente. E evoluir conscientemente. Então, a gente se conhece e evolui. E aí, como toda ciência, ela tem o quê? Tem um método. Então, a gente estuda, a gente aprende, a gente acaba ficando mais consciente do nosso papel no mundo, né? E isso é muito interessante. Como que é uma jornada para buscar essa vida mais equilibrada, mais feliz e mais consciente mesmo. E aí, para cumprir esse tanto de objetivo que a gente tem enquanto ciência logosófica, né? Foi instituída uma fundação. É a Fundação Logosófica. É uma fundação sem fins lucrativos, uma instituição sem fins lucrativos e tem várias sedes, seja no Brasil ou no mundo, assim. Às vezes até eu me surpreendo com quantos países tem sede da Fundação Logosófica. Tem nos Estados Unidos, na Espanha, Portugal, Uruguai, Chile, Israel, Austrália, enfim, na Europa também. E a gente, nós 4 aqui, a gente está aqui no Espírito Santo, na cidade de Vitória, né, que é onde fica a nossa sede aqui no estado. No site da Logosofia, no finalzinho eu vou deixar tudo isso para vocês aqui também, vocês podem saber mais sobre essa ciência. Tem vídeo, tem book, tem e-books, né? Tem, enfim, vários materiais, artigos, tem as redes sociais também. Inclusive, vocês podem seguir no Instagram, nossa página, que é @logosofia.es, né? Bom, feitas todas as introduções, apresentadas todas as pessoas, tudo que a gente está, né? Todo o conceito que está por trás do que a gente vai falar aqui hoje, vamos entrar no nosso tema, então, que são os pensamentos. Fiquei me perguntando, será que todos nós temos pensamentos circulando na nossa mente a todo momento, não é mesmo? Mas será que a gente tem sempre consciência deles? A gente o tempo todo está pensando, pelo menos a gente acha que está, né? E aí, será que eu sou capaz de, pelo menos, ditar um pouco das regras do que entra e sai na minha mente, do que eu começo a pensar ou não? Eu, particularmente, às vezes me pego sentindo, reagindo de algumas coisas que eu nem percebo que é um pensamento que passou pela minha mente. Depois eu falo assim, nossa, por que eu fiquei daquele jeito, né? E tem tudo a ver com isso. Então, assim, agora que a gente está super aquecidos e alinhados sobre esse nosso bate-papo de hoje, eu queria começar a ouvir dos meus colegas que estão aqui comigo, que a gente, né, para intercambiar sobre esse tema que a gente está falando. E eu vou começar pela Roberta. Roberta, eu queria te perguntar, como você tem percebido essa atuação e a influência, assim, dos pensamentos na sua vida, né? Quais são os pensamentos que mais atuam na sua mente? Então, Júlia, para responder essa sua pergunta, eu gostaria de acrescentar mais duas. O que todo mundo quer na vida? Se a gente fosse parar para perguntar, ser feliz, conquistar e viver a sua vida em plenitude de felicidade. Talvez fosse isso. Mas como ser feliz esperando apenas o acaso ou a sorte? Eu penso que seria ingênuo da minha parte imaginar isso.
Eu tenho aprendido que para eu viver essa felicidade, eu devo construí-la e conquistá-la. Ela não vai ser obra do acaso. Ela deve ser algo que dependa de mim. Do contrário, eu sempre vou ficar sujeita a fatores externos, à minha vontade, ao meu querer. E dessa forma, eu vou viver em constante oscilação entre os momentos felizes, tristes, de raiva e fúria, de desorientação, oscilando o dia inteiro. Já perceberam que em muitos momentos, no mesmo dia, alteramos nosso estado interno? A gente levanta de um jeito, na hora do almoço eu tô de outra forma, no meio da tarde eu tô de outra e vou dormir ainda de outra forma. Por que será que isso acontece? Eu tenho aprendido com a logosofia que para eu conquistar essa felicidade, eu devo começar por me conhecer e identificar em mim mesma as minhas virtudes. Conhecer a minha mente, conhecer meus pensamentos. Preciso identificar quais são os pensamentos que favorecem eu ser uma pessoa melhor e mais feliz. Quais são os pensamentos que me prejudicam e que só causam tumulto aí no meu interno. Então, González Pecote, que é o criador da logosofia, ele nos diz que a nossa mente é como se fosse uma praça pública, onde entra quem quer, sai quem quer, fica quem quer, faz o que quer no nosso interno, na nossa mente. Então, ele ensina que os pensamentos, eles são entidades autônomas, independentes, que têm vida própria e que entram na nossa mente sem que a gente queira, caso a gente não esteja atenta. Por exemplo, podemos entender a nossa mente como a nossa casa. Nós não deixamos qualquer pessoa entrar e sair, fazer bagunça, sujar tudo, não é mesmo? Da mesma forma que nós temos que cuidar de quem entra na nossa casa, a gente tem que fazer isso com a nossa mente. Esse pensamento, ele vai colaborar, ou esse visitante vai colaborar com a minha casa, ou ele vai tumultuar? Ele vai fazer arruaça, deixar todo o estrago depois para mim? Eu faço a analogia da nossa mente dessa forma. A gente entender a nossa mente como uma casa, que a gente tem que selecionar quem a gente vai acolher nela. Quantas vezes a gente briga com um amigo, fala coisas que não queria, depois se pergunta por que eu fui falar aquelas coisas? Se eu, de fato, não penso exatamente daquele jeito, mas eu terminei falando. E aí, por um pensamento que eu acolhi na minha mente, eu estrago uma relação que depois fica difícil de acertar. Por que isso acontece? Vocês já viveram alguma coisa nesse sentido? Então, quem é que controla a minha vida? Sou eu ou os pensamentos? Esse é um ponto que a gente tem que parar para pensar. Eu fico me perguntando, que importância eu atribuo ao pensamento dentro da minha vida? Vocês já pensaram que nós podemos ser felizes ou não tão felizes assim, segundo sejam os nossos pensamentos? E que se nós optarmos pelos melhores pensamentos, que a gente pode evitar muitos padecimentos, ao passo que se a gente eleger os piores para caminhar conosco, nossa vida pode se tornar amarga, difícil, infeliz. Eu tenho aprendido que para sermos donos da própria vida, um passo fundamental é ser dono da própria mente e dos meus pensamentos. De forma que eu faça esses pensamentos trabalhar ao meu favor.
e não eu ser refém desses pensamentos ou de pensamentos e ideias alheias. Em síntese, assim, só para finalizar, Júlia, pelos pensamentos que se acolhem em nossa mente, eu entendo que a gente pode construir a vida que a gente deseja ou que a gente pode destruir as oportunidades que nos são oferecidas pela própria vida. Tudo depende do tipo de pensamento que a gente acolhe na nossa mente. Obrigada. Eu vou aproveitar o gancho, então, e vou fazer a minha experiência também nessa realidade de quarentena, ter criança em casa, eu e meu marido trabalhando de casa o dia todo, enfim, esse esquema do home office aí muito desafiador, porque tem que conciliar, né, as atividades do trabalho, de ser mãe, do cuidado com a casa, enfim, tudo ao mesmo tempo. E foram muitas adaptações também no começo. Muita coisa boa, mas também situações novas, assim, né, dessa convivência intensa que a gente está vivendo. É muito bom poder olhar para isso de uma maneira desses dois lados, né? O que a gente precisa adaptar e o que a gente está vivendo, que é a oportunidade que a gente está vivendo que a gente não viveria, né? Está muito relacionado a essa questão do filho, né? De lidar com nossos pensamentos e como é que isso passa para isso. A gente estava falando sobre esse ciclo, tinha uma questão da deficiência, uma deficiência chamada desobediência. E eu falei assim, nossa, vou estudar desobediência, vou conseguir aplicar com a Elisa aqui, né? Que bom que eu estou estudando isso, que legal. E aí hoje eu fico até rindo de pensar que eu ia aplicar com ela, né? Mas, enfim, meu primeiro pensamento foi, vou estudar essa deficiência aqui, vou ajudar a Elisa a me obedecer mais e tal, e achei que ia se resolver maravilha. Mas aí, tem um pensamento, um ensinamento, né, do autor, eu até trouxe, até separei ele aqui para trazer para vocês, porque ele foi para mim, foi um grande alerta, assim. Fala o seguinte, a desobediência surge na infância por não ensinarmos às crianças as razões pelas quais devem obedecer e os benefícios que tal atitude traz para a vida. Mas eu li aquilo, eu falei assim, então, tipo, eu tenho que mudar o meu comportamento para poder ajudá-la, né, nesse processo e, como consequência disso, conseguir ter uma criança mais obediente. E comecei a ler aquela frase e falei assim, gente, eu preciso de explicar o porquê que ela tem que fazer as coisas que ela tem que fazer. Não adianta eu falar assim, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E ela não vai me obedecer mesmo, porque ela não está entendendo o motivo. Se eu quero que ela entenda, que ela pense, eu preciso de dar elementos para isso, né? Enfim, eu vi que a relação era comigo. Eu tinha que mudar a minha postura, o meu comportamento. E eu comecei a fazer algumas perguntas, assim, sobre, tipo, será que eu estou ensinando as razões certas que ela deve me obedecer? Eu estou só mandando obedecer, ela tem que obedecer cegamente? Como é que eu quero que no mercado de trabalho, na vida, ela se posicione? Ela simplesmente obedeça o que as pessoas falam com ela e pronto? Não. Eu comecei a refletir que eu quero que ela questione, que ela seja alguém que consiga fazer porque ela tem consciência do que ela faz, e não simplesmente porque ela está obedecendo cegamente, né? E aquilo ali mudou completamente a minha atitude com ela, assim. Eu comecei a me recordar das vezes que, tipo, eu queria que ela brincasse sozinha, porque eu tinha que fazer alguma coisa enquanto ela estava brincando, mas aí depois a bagunça era tão grande que eu falava, nossa, tem que arrumar tudo. Mas aí eu me via irritada com aquela bagunça, mas ao mesmo tempo eu não estava explicando para ela que eu gostava de o porquê de incentivar ela a arrumar. Porque a gente está num ambiente de restrição social, então a gente está muito dentro de casa. Se a nossa casa não ficar bem organizada, se a nossa casa não ficar confortável, a gente não se sentir bem, a gente vai ficar começando a prejudicar até a nossa própria relação, né? E aí, enfim, eu comecei a tentar refletir internamente isso primeiro, para depois levar isso para ela. E teve um dia que eu explodi mesmo, falei, não, tem que arrumar, tá, tem que... Eu falei, gente, não, tá errado, eu preciso pedir desculpas. Aí eu sentei com ela, pedi desculpa, falei, filha, realmente a minha reação não era aquilo que eu queria, do jeito que eu queria fazer com você, né? Aconteceu um caso específico. E aí eu falei com ela, olha, a mãe gosta que a casa esteja arrumada, pode brincar, pode fazer bagunça, mas depois da bagunça, depois da brincadeira, vamos buscar arrumar, né? Antes de começar a próxima. Porque senão abre várias frentes de brincadeira, quem tem criança sabe como é que é, e a casa acaba ficando um caos geral, né? E aí depois quando eu falei com ela, olha, a próxima vez, que tal a gente não brincar desse jeito, era tipo uma cola, pintura, sei lá. E aí no meu quarto, e aí ela parou, pensou e falou assim, ah, então a próxima vez que eu quiser brincar disso, eu posso brincar com um tapete de pintura embaixo, e aí quando eu terminar eu vou arrumar. Tipo assim, ela entendeu na hora que não era por ela, não era que eu queria, tipo, ser chata e ficar tentando o tempo todo ficar no pé dela para ela poder arrumar, não. Eu tinha uma necessidade por trás, que era, e eu tava explicando para ela. Então aquela minha necessidade da gente manter a casa em harmonia, organizada e tal, ela começou a entender, e claro que, né, é criança, e tem hora que não é assim, mas
aquela situação específica me deixou muito assim, nossa, realmente, antes de eu exigir que ela mude, eu preciso de mudar. Eu preciso dar elementos para ela poder obedecer, ou pelo menos consentir, né? Mas, enfim, por que tudo isso tem a ver de obediência, tem a ver com pensamento? Para mim tem tudo a ver, porque é um pensamento, a deficiência da desobediência é um pensamento ruim, que a gente passa na nossa cabeça, e que não é só as crianças. A gente acha que adulto não desobedece, mas eu comecei a perceber que eu me desobedeço o tempo todo. E aí, enfim, às vezes até sem ter consciência disso. Enfim, às vezes eu falo, nossa, vou fazer isso, não faço. Estou me desobedecendo. Eu empenho uma palavra, enfim, eu faço uma vontade, anoto um desejo, um anelo ali, e às vezes acabo não fazendo. E um exemplo disso nessa quarentena foi, vou fazer exercício. Quero fazer exercício todo dia. E comecei. Mas depois eu parei, um dia fazia, um dia não fazia. Peraí, que exemplo de obediência que eu estou dando para minha filha se eu mesmo estou me obedecendo? Então, assim, para mim esse estudo foi, assim, um alerta, como eu falei, de pare para pensar primeiro em ser o exemplo e, enfim, dar o exemplo pela atitude, pela ação e não simplesmente por falar, né, pela palavra. Vamos continuar nesse nosso bate-papo tão rico, a gente tem outras experiências para a gente poder ouvir. Vamos chamar então o Cláudio, porque eu estou aqui com a cabeça a mil, querendo falar mais um monte de coisa, mas eu acho que vamos dar oportunidade para poder ouvir mais uma experiência do que o Cláudio vai compartilhar com a gente. E aí, Cláudio, queria que você trouxesse também sobre essa questão dos pensamentos, né? Como é que tem sido isso, essa repercussão interna aí para você de tudo que a gente está conversando aqui hoje. Pois é, Júlia. Que bom que estou tendo essa oportunidade de conversar sobre esse tema tão importante, né? Nunca tinha dado atenção aos pensamentos e vem fazendo muitas descobertas. De fato, eu não consegui entender por que os pensamentos são entidades autônomas. Aí precisei dedicar algum tempinho aí estudando e me esforçando, né, para aprender um pouco sobre eles. E foi um período essencial para eu tentar responder a pergunta, né, de como os pensamentos influenciam na minha vida. E acho que após esse tempo aí de pesquisa, hoje eu me sinto um pouco mais à vontade de conversar um pouco sobre o assunto. Eu sou um apaixonado por inovação e novos projetos, né? Já iniciei pelo menos uns 10. Ao estabelecer um grande propósito em minha vida, né, eu sempre fico muito entusiasmado e cheio de esperanças, né? Eu fico imaginando as possibilidades de sucesso, né, e já me sinto vitorioso, né, logo no início, né? E aí uma das etapas que eu mais gosto é a etapa de planejamento, né? Gosto de elaborar os planos de ações, né? Estabelecer as metas por etapas, fazer a avaliação de riscos, né? De toda daquele propósito, enfim, né? Fazer as planilhas, desenhar as metas e vou avançando, né? Avançando, já passo para a realização. E às vezes parece que eu tô sonhando, tendo um sonho muito bom e não quero mais acordar, né? Aquele sonho assim onde o entusiasmo ele fica vivo enquanto o sono está acontecendo e tudo fica parecendo muito real. E aí sempre no início de um novo projeto eu sinto essa mesma energia, né? Uma energia elevada, né? E aí a minha imaginação ela dita que eu vou conseguir romper os desafios, né, que possam aparecer, né, durante as etapas, né? E aí, à medida que eu vou avançando, eu vou ficando mais fortalecido e pleno. E aí, nessa fase, assim, a imagem da conquista é muito forte. E aí, em determinado momento, após um tempo, assim, parece que eu acordo e sem perceber, né, meio que inconscientemente, como se eu tivesse passado assim, vários dias dormindo, eu me pego congelado, sem me mover para lugar algum. Quando eu me pego nesse estado, os planos já estavam todos parados e, na verdade, infelizmente, eles já estavam até suspensos. E aí eu me pego na estaca zero, né? Um retrocesso que eu mesmo conduzi, né? É como se eu não estivesse valorizando toda aquela energia que eu já tivesse gasto, aquele caminho percorrido, aquelas lutas que eu já tinha vencido, me pego na estaca zero, né?
E aí, né, se tempo é vida, né, que eu tenho aprendido na logosofia, se eu perdi tempo, eu perdi vida, né? E é exatamente isso que vai acontecendo, né? Tipo esse efeito, um efeito sanfona mesmo. Então, assim, após essas reflexões que eu fiz inicialmente sobre esses propósitos, né, que eu já interrompi na minha vida, eu me perguntei novamente, né, como os pensamentos influenciam na minha vida. Eu estou experimentando, né, uma riquíssima experiência de ser pai biológico de dois adolescentes e ser pai adotivo de um sobrinho, né? Ambos são maravilhosos. Um dos propósitos que eu passei a ter, né, é levar de forma bem leve para eles, né, e compartilhar para eles e para toda a minha família os elementos, experiências que eu venho alcançando com esse labor aí de ser melhor a cada dia, né? Então eu tenho aprendido muito com eles, né? Eles são mentes muito maravilhosos, pessoas bacanas, então foi sempre muito comum na minha vida eu ter algum pensamento de rigidez, né? E já me senti como se eu fosse um imperador, onde todos deveriam ser submissos, né? Aí eu fui aprendendo com alguns estudos que não seria pela minha diferença de idade que eu deveria ter prioridade de razão. Não seria assim que eu iria cumprir um papel de bom pai, bom tio, bom marido. E aí eu passei a tentar escutá-los sempre que possível, né? Respeitá-los, né? São seres humanos e cada um corresponde à sua forma e à sua velocidade. Então, eu tenho tido várias surpresas, né? Depois que eu passei a escutá-los mais, com a capacidade deles, e fico profundamente alegre, né, de estar cercado por essas mentes. Aí, nesse estudo de mim mesmo, né, eu precisei entender e valorizar algumas virtudes que já se manifestavam muito no meu estado natural de agir, né, mas às vezes eu não dava tanta atenção, né, não sabia também como aconteciam esses processos internos. Eu converso com eles, por exemplo, sobre as leis universais, né, e a lei de conservação, ela me ensina a maneira mais nobre de realizar um bem passando à frente, né? O livro Herança de Si Mesmo me fez pensar e entender, né, que além de ter dado várias características dos meus pais, né, dos meus avós, eu sou herdeiro também do meu próprio ser e também posso deixar heranças de bem para os meus, né? E aí eu fico pensando, né, se de um processo tão suado, né, de estudo, interpretações, experimentos, anotações, reflexões, eu estou aprendendo exatamente por que eu interrompi alguns meus principais propósitos, planos, né, projetos. A quem que eu devo beneficiar com este bem? Eu fico pensando se esses não seriam influência de pensamentos de bem, né, que eu já possuo. Não sei se alguém já registrou, né, pensamentos dessa natureza. Segundo Pecote, os pensamentos são entidades reinantes no mundo, né? Então eu fico me perguntando, por que no mundo então existem pensamentos tão díspares? Por que existem os pensamentos ruins, né, que me levam a desviar dos meus propósitos, dos meus planos, né? Então, após algum tempo mais de estudo, né, vem ficando claro para mim, né, porque os pensamentos eles agem dessa forma, né? Eles criam eles querem criar sua própria trajetória. Então, da mesma forma que eu penso que eles deveriam seguir em linha reta, né, se desenvolver em I, por exemplo, eles se desenvolvem em Y, né, segundo duas naturezas distintas. Ambas as naturezas podem penetrar na minha mente.
A logosofia os qualificam como autônomos, né? Exatamente porque os pensamentos realizam um trabalho surpreendente de me fazer agir contra a minha vontade. Então, eles são muito poderosos mesmo. Se eles ficarem fora de controle, realmente eu vou agir contra a minha vontade. Então, após eu entender como eles agem no meu mundo mental, eu venho adquirindo aí permanentes defesas que estão me impedindo aí de novos tropeços na vida. Porque eu não quero mais interromper meus propósitos e planos, né? E também não quero interromper as virtudes. Porque a maioria dos planos que a gente traça, que eu traço pelo menos, são frutos da necessidade, né? Então eu tenho que dar real hierarquia, né, para esses planos, né? Então existe, por exemplo, algo que incomoda mais que uma mosca, por exemplo, né? Ela é usada, ela pousa no lugar do seu corpo, aqui pousa no lugar do seu braço aqui, e a gente espanta ela, ela vem e pousa no mesmo lugar, né? Depois de um tempo muito curto, né? Então ela pousa na mesma posição. Então, para que ela pare de me incomodar, por exemplo, aplicar nela um inseticida e ela vai parar de me incomodar, né? Mas eu penso que não seria muito fácil assim com os pensamentos, né? Porque os pensamentos, eles vão e voltam. Então, para a gente criar uma defesa permanente, né, a gente de mim requeriu bastante dedicação. Então, os estudos dos pensamentos, eles têm me dotado desses recursos superiores, os recursos permanentes que me impedem, né, de desviar das leis universais e de evoluir. Eu tenho aprendido também a origem dos pensamentos, né? Tenho aprendido a antever aqueles pensamentos que podem ser prejudiciais, né? Como que eles atuam, como os seus pontos fortes, pontos fracos, oportunidades, ameaças, e como os pensamentos pensados eles podem ser mais favoráveis, né, ao meu processo com o uso das minhas faculdades mentais. Aí nesse estudo também eu me deparei com alguns pensamentos nocivos, né, que a logosofia chama de pensamentos deficiências. E já descobri a causa de alguns fracassos da minha vida. Né? Após meses e até anos, eu estou precisando de ter bastante habilidade, né, e valentia para encarar alguns pensamentos desses que já vinham fazendo parte da minha vida e que foram causa de muitos fracassos. Né? E aí agora o esforço maior é para extirpar esses pensamentos, né? Eliminá-los de uma vez só e substituir por outros, e até mesmo pelas virtudes. Então, seguindo o método, né, que eu estou aprendendo, foi possível iniciar mais esse projeto de longo prazo, né, com os planos bem definidos, né, onde o campo experimental é minha própria vida, né? Então, assim, muitos da minha família, né, têm percebido que eu tive que me isolar um pouco aí, né? Em outras palavras, assim, eu passei a dar mais atenção a mim mesmo, a minha conduta, né, do que a conduta alheia, né? Eu iniciei, por exemplo, um trabalho bem forte de recordar a minha vida. Eu fui lá na minha infância, na adolescência, e até poucos dias atrás eu realizei um inventário, né, de pensamentos e virtudes, né, que já foram parte dessa minha vida, né? Aí eu me deparei, por exemplo, com um pensamento de timidez, né, que me fez se perder, negligenciar várias oportunidades, várias excelentes oportunidades que eu já tive na minha vida. Então, assim, depois de todas essas investigações, né, que já conduzi, né, eu venho me transformando, venho cambiando, né, para um ser de um estado mais consciente, né, e tenho, por exemplo, mais consciência hoje como a timidez, né, dentre outros
pensamentos também que influenciam no meu estado psicológico, né? Como é que eles atuam, como é que eles influenciam, e vou compreendendo melhor, né, como posso fazer para eliminá-los, né? E aprendendo também a reescrever novas páginas do meu livro, né? Para a gente ser mais feliz, né, com o cultivo de bons pensamentos. Então é isso, Júlia. Obrigado aí pela oportunidade. Que legal. Nossa, Cláudio, quantos elementos, reflexões. Não, contribuiu muito para esse conjunto, né, que a gente está montando aqui de conhecimento, aprendizado, experiência. Senhor Alex, vamos passar para você. Então, eu queria que você me falasse, compartilhar com a gente o que você tem vivido sobre esse assunto, né? E para começar, assim, você entende que esse é um tema que tem a ver com buscar conhecer a si mesmo? Me fala aí. Júlia, é bem interessante essas reflexões, né, nessa manhã. E eu queria pensar junto com vocês o seguinte, no geral, o que todo ser humano pode ser? Fiquei pensando sobre isso. E eu penso que o ser humano, ele tem pelo menos 3 prerrogativas aí que eu consegui pensar. Todo ser humano, ele pode ser um leitor, né? Ele pode pegar os seus livros e ler constantemente, ser um leitor. Todo ser humano, ele também pode ser um escritor, né? Escrever, publicar as ideias. Agora, o que mais todo ser humano pode ser? Todo ser humano, eu compreendi que ele pode ser um pesquisador de si mesmo e chegar a se conhecer em profundidade. A filosofia, ela tem sido essa ferramenta para mim me conhecer, né? E todos nós nos conhecemos mais. Hoje a gente já tem aí no mundo, né, muitas outras ferramentas que levam a conhecer a si mesmo, né? Você tem a neurolinguística, psicanálise, vários outros cursos, e todos esses instrumentos, eles levam o ser humano a conhecer a si mesmo, só que de forma diferente, com objetivos diferentes, alguns até com objetivos ricos, né? E esse não é o caso da filosofia. E tudo que eu vou falar aqui, que todo mundo está falando nesse meetup, é sobre essa ciência, os resultados alcançados a partir dessa ciência que é chamada filosofia. É uma ciência humanitária, né, que tem ajudado milhões e milhares de pessoas aí no Brasil e no mundo a se conhecer mais, né, a realizar esse processo de evolução consciente, que primeiro faz bem a nós mesmos e depois aos demais que convivem conosco. A filosofia, ela tem me ajudado a conhecer o que eu penso, a conhecer o que eu sinto, e tem me ajudado principalmente a pensar naquilo que eu sinto e sentir aquilo que eu penso. Hoje, o que eu vou compartilhar é um pouco do que eu tenho aprendido com essa ciência. E como um pesquisador, eu vou começar com uma pergunta, que é a pergunta do nosso tema de hoje, né? Qual que é a influência dos pensamentos na vida? E como fazer com que os meus pensamentos e não outros guiem a minha vida? A primeira coisa que eu pensei sobre esse tema é a seguinte, né? Eu conheço a mim mesmo? Você já conhece a si mesmo? A biologia, ela descreveu muitas estruturas físicas do ser humano. Seu sistema nervoso, muscular, ósseo, já descreveu também o cérebro humano, o inconsciente, e cada ciência vai descrever o mundo à sua maneira. E com a logosofia também não é diferente. A logosofia também vai falar do ser humano e ela vai apresentar um novo conceito de ser humano. O conceito que a logosofia apresenta é que o homem é um ser biopsico-espiritual. E essa estrutura do biológico, do psicológico, do espiritual, ela atua de maneira integrada. Isso foi uma coisa que eu fiquei pensando. Em algum lugar, alguém já pôde explicar a articulação desses 3 elementos? Até agora, pelo menos do que eu conheço, eu não consegui encontrar nenhuma ciência que foi capaz de integrar esse componente espiritual aos aspectos biológicos e psicológicos do ser humano. E quando a gente fala da influência dos pensamentos na vida, a gente está falando de como o pensamento atua no ser humano. Então, como o pensamento atua? No biológico, no psicológico e no espiritual. E pode, então, interferir positivamente ou negativamente em cada uma dessas partes do ser humano. E vale a pena a gente pensar que antes da gente falar da influência dos pensamentos na vida, vale a pena a gente diferenciar o pensamento de outras coisas. A logosofia fala que geralmente a gente confunde pensamento com mente, com entendimento, com função de pensar, com cérebro, com razão e até vontade. E para a logosofia, o conceito de pensamento é o seguinte, que os pensamentos são entidades autônomas.
Ou seja, aí eu estou interpretando um pouco com a minha compreensão, né? Eles são entidades autônomas, eles trabalham por conta própria. Eles trabalham, na verdade, independente da minha vontade. E tem casos até que são eles que vivem a minha vida, e não eu. São os pensamentos que fazem a vida. Por exemplo, uma analogia. Se o nosso corpo humano é composto por 70% de água, em relação ao homem pensamento, a gente pode dizer que a gente é 70% pensamento, de tanta influência que ele tem na nossa vida. Os pensamentos eles podem nascer de diversas maneiras. Então, eles podem nascer fruto de um anelo, de uma inquietude, uma necessidade, uma aspiração, um sentimento. O ser humano ele foi colocado nesse mundo onde imperam os pensamentos. E o que faz o imperador? Se não submeter sua vontade acima da vontade dos demais. Quantas vezes a gente não é escravo dos nossos próprios pensamentos? Alguns vão dizer, mas eu não queria fazer isso. Então, por que fez? Será que não existiu ali a força de um pensamento que a gente não domina e que atua na nossa vida, independente da nossa vontade? Quem de fato vive a minha vida? Eu vivo a minha vida? Ou são os pensamentos que vivem na minha vida, me levando a lugares que eu não quero, me levando a viver situações que depois eu vou me arrepender? Em geral, as pessoas elas são taxadas por esse pensamento dominante que tem na mente. Então, uma das primeiras coisas que eu aprendi com a logosofia foi separar a pessoa do pensamento. Então, por exemplo, a gente diz, ele é teimoso. Mas não é que ele é teimoso. Ele tem um pensamento de teimosia na mente. Ele é impaciente. Não é que é impaciente, mas tem um pensamento de impaciência na mente. E os seres humanos são escravizados justamente por esses pensamentos negativos que imperam na sua vida. Por essa deficiência psicológica, né, que parece impedir o ser humano de se desenvolver e de ser um ser humano melhor. Quantas pessoas, por exemplo, já não quiseram deixar de ser taxadas por esses pensamentos e ainda não conseguiram? As pessoas elas não conseguem deixar de ser o que são. E às vezes isso é razão da sua tristeza e sua frustração. E não é questão de deixar de ser o que é simplesmente por deixar de ser o que é. É deixar de ser o que é para ser algo melhor. Por exemplo, deixar de ser impaciente para ser paciente. Deixar de ser tímido para ser mais valente, decidido, resoluto. O homem ele ainda não aprendeu a conhecer o seu mundo mental, que está rodeando, que rodeia, penetra e influi poderosamente na sua vida. E às vezes são esses pensamentos os agentes causais das suas alegrias, felicidades, tristezas, desventuras. E as pessoas ainda não sabem disso. Hoje, eu sou professor de português e eu fiquei refletindo que pensamento que me levou até aqui. E eu descobri que o que me levou a ser professor foi um pensamento. E esse pensamento, no início, ele não foi meu, mas de outro. Eu acolhi esse pensamento como se fosse meu, mas eu sei que esse pensamento não é meu, né? Eu tornei ele meu. Esse pensamento, ele influi na minha vida, para ele participar da minha vida, eu nutri ele, abriguei na minha mente, tornei esse pensamento meu. Para ser dono da minha vida, eu precisei tornar primeiro esse pensamento meu. E o que eu fiz para tornar esse pensamento meu? Eu simplesmente pensei com todos os recursos que eu tenho. E a logosofia ensina que talvez pensar seja a ação mais próxima do ato de criar. Logo, eu criei as razões para ser professor. Eu consegui criar minhas próprias razões para aquilo que eu queria fazer. Foi um pensamento meu, criado pela minha própria faculdade de pensar. E hoje eu sou professor, por exemplo, porque eu gosto de estudar. E estudar faz parte de quem eu sou e de quem eu sou no mundo. Eu não consigo me ver mais sem essa atividade. E você já conseguiu pensar, por exemplo? Vocês todos aí que estão assistindo já conseguiram parar para pensar em todas as decisões que tomaram na vida e o que te levou a elas? Que pensamento foi esse? Que pensamento, por exemplo, levou vocês a escolherem a profissão de vocês? A casar com determinada pessoa? A escolher o lugar onde morar? O lugar onde vai viver? E hoje eu tenho aprendido com a logosofia a viver com os meus próprios pensamentos, com os pensamentos que eu criei, e não deixar que eles me levem para lugares que eu não quero e também que eu não me sinto bem.
E agradeço aí por hora. É isso. Obrigado, Júlia. Bom, no primeiro meetup, a gente falou exatamente isso, né? De ter uma vida consciente é ser autor do próprio livro, do livro da própria vida. E, enfim, vale a pena assistir quem não assistiu, mas me fez recordar como está tudo unido, né? Viver uma vida consciente, que é o tema do primeiro, ter consciência dos pensamentos, assim, a influência dos pensamentos na nossa vida, que é o tema que a gente está conversando aqui hoje, e como que é um processo de evolução integral, completamente, assim, não adianta você separar uma parte da outra, falar, não, agora eu vou trabalhar só os pensamentos, vou trabalhar só... Não, é um processo que a gente pode experimentar todos os dias da nossa vida e conseguir, enfim, evoluir um pouquinho em cada dia, né? Gente, que riqueza, tá? Nossa, muito. Espero que quem esteja assistindo aqui esteja aproveitando tanto quanto eu, pelo menos, estou aproveitando muito fazendo isso aqui com vocês. E eu fui construindo uma imagem aqui na minha mente, enquanto todo mundo foi falando, né? Que, enfim, que eu queria só compartilhar para a gente poder fechar esse nosso encontro de hoje, que é a imagem de uma ponte, assim. Ficou muito claro na minha mente que, de um lado, tá tudo que atrapalha a gente, né? Todos esses pensamentos de deficiência, pensamentos alheios que chegam e que não fazem bem, que não favorecem, seriam esse estado que impede a gente de viver com o ânimo e entusiasmo que a gente sabe viver e gosta de viver. Então, isso está de um lado da ponte. Do outro lado, eu vi, assim, essa vida muito consciente, sabe? Que a gente tem as rédeas da própria vida, que eu consigo gerenciar qual pensamento entra na minha mente, qual que não entra, que eu consigo realmente participar de uma maneira consciente da maneira como eu atuo junto com a minha família, enfim, me melhorar para melhorar quem está comigo e quem está à minha volta, né? E eu fiquei pensando, não sei vocês, mas onde que eu tô nessa ponte, eu tô muito no meio, assim, e o tempo todo tentando andar pro lado de cá, mas sabendo que às vezes o lado de cá tá me puxando, que eu preciso ser forte e valente para saber que eu preciso caminhar em direção àquilo. Em alguns momentos eu me vejo vivendo essa vida ampliada, 100% consciente e tal. Mas tem dia que eu olho e falo, nossa, eu tô nesse estado do lado de cada ponte, alguém, por favor, me arrasta. E eu preciso construir um pensamento meio que autoridade, assim, né? Pra falar assim, me ajuda a caminhar hoje, porque eu não tô conseguindo ir sozinho. Enfim, foi a imagem que eu fiz, que me ajudou a fazer um panorama de tudo isso que a gente conversou hoje. E o desafio, ele é constante, ele é ininterrupto, né? Todos os dias a gente precisa de saber que eu preciso de caminhar pro lado de lá. E se existem pensamentos que nos atrapalham, por que não criar pensamentos bons que nos empoderem, né, que nos façam mover e caminhar para o lado certo. Bom, nossa, muito legal. Obrigada mesmo a todo mundo por me ajudar a construir essa visão sobre a influência dos pensamentos na nossa vida, né, que é a base do que a gente intercambiou aqui hoje, e como a gente não pode pensar nenhum dia sem buscar realmente caminhar para o lado certo dessa ponte aí, como eu falei. Bom, gente, a gente está chegando ao final aqui do nosso meetup. Essa conversa aqui de hoje, né, nessa manhã de sábado tão especial, ela é um pouquinho, né, do que a gente estuda aqui na ciência logosófica. Eu queria convidar todo mundo que se interessar pelo tema, quiser conhecer mais sobre a logosofia, saber de fato, assim, o que ela pode ajudar na construção de uma vida mais consciente, mais equilibrada. Tem o site, que é logosofia.org.br, e lá vocês podem baixar livros, artigos, vídeos, books, enfim. Tem uns vídeos muito maravilhosos no canal do YouTube também, que super vale a pena. E quem quiser ser convidado, né, para novas atividades de logosofia, seja como essa aqui, ou quando a gente puder voltar a encontrar, abraçar, se reunir presencialmente, a gente também faz muita coisa legal aqui em Vitória. Então, na descrição do vídeo vai ter também um formulário para vocês preencherem, e aí vocês vão poder receber, colocar seus dados e receber, ser avisados quando tiver novas atividades nesse sentido. Serão com certeza nossos convidados super especiais, tá bom? Gente, só tenho a agradecer. Muita gratidão por esse momento, por esse intercâmbio riquíssimo de hoje. E aí eu trouxe uma frase, claro, para encerrar o nosso meetup, e não poderia deixar de ser com as palavras do autor, né? Eu vou ler para vocês. Quando o futuro é para o homem uma noite sem estrelas, um suceder monótono, onde naufragam todas suas esperanças, a vontade, carente de estímulos, perde vigor e fica à mercê do acaso. A vida não pode ser, no entanto, o páramo ou a estepe, em cujos dilatos confins nós devamos nos perder irremediavelmente. É preciso fazer dela um lugar pleno de encantos, a fim de que a nossa alma encontre, em todo momento e a cada passo, o incentivo necessário para avançar segura e decidida pelos caminhos do mundo. Muito grata por viver essa experiência com vocês. Muito obrigada a todos que participaram até aqui e até a próxima, gente. Obrigada. Tchau.